E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aqui um exemplo que traz uma das técnicas mais importantes na matemática financeira e que a gente pode usar a calculadora financeira HP12C para resolver. Trata-se da equivalência de taxas. Quando a gente fala sobre o regime composto de capitalização, a gente não pode fazer uma transformação de período de taxa simplesmente dividindo ou multiplicando. Vou dar o seguinte exemplo. Suponha que pelo regime de juros compostos você tem R$ 10.000 e pode aplicar esses R$ 10.000 por um ano em dois bancos diferentes. O Banco A, que oferece uma taxa de 12% ao ano, e o Banco B, que oferece uma taxa de 1% ao mês. Como nós vamos deixar o dinheiro aplicado por um ano, aparentemente, quem não teve uma iniciação à matemática financeira, a questão do regime composto de juros sobre juros, pode pensar que as duas coisas são iguais, ou que as duas taxas são iguais, mas não são. Vamos ver. Vamos fazer primeiro a aplicação dos R$ 10.000 no Banco A, que tem 12% ao ano, e depois no Banco B, os mesmos R$ 10.000 que oferece 1% ao mês. Vamos lá? Então, Banco A, 10.000 é o valor do principal, como a gente já aprendeu, resgate, é o PV. 12 é a taxa, porque é 12% ao ano, 12i. E como essa taxa acontece ao ano e o dinheiro vai ficar aplicado, investido durante um ano, essa taxa vai acontecer uma única vez. Então, o N é 1. 1N. O valor de resgate é o FV. R$ 11.200 é o que nós conseguimos resgatar pelo Banco A. Agora, vamos aplicar no Banco B. Vamos simular. FCLX, os mesmos 10.000 PV, valor presente, 1I, porque a taxa é 1%. 1% ao mês com o dinheiro aplicado um ano vai acontecer 12 vezes, ou seja, 12N. E apertamos o FV. Vejam, a gente consegue resgatar 11.268,25. Então, há uma diferença entre 1% ao mês e 12% ao ano. Não são as mesmas taxas. Agora a pergunta é: qual deveria ser a taxa anual oferecida pelo Banco A para fornecer exatamente esse mesmo valor, 11.268,25? A gente pode calcular isso aqui. 11.268,25 é o nosso valor de resgate, então CHSFV. 10.000 é o nosso valor do principal, PV, e se eu quero uma taxa anual, um prazo de um ano, 1N. Peço a taxa 12,68. Se eu quiser mais casas, F4, por exemplo, 12,6825% ao ano. Agora eu pergunto para vocês, no regime composto de capitalização, qual taxa provoca maior rendimento? 1% ao mês ou 12,6825% ao ano? E aqui a gente tem a resposta que as duas provocam o mesmo rendimento, ou seja, elas são taxas equivalentes. Se eu quisesse fazer essa conta de uma outra forma, eu poderia pensar no mesmo prazo de um ano e 1% ao mês é a taxa que eu tenho e isso ao ano é a taxa que eu quero, que eu não sei quanto é. Então eu colocaria 1 PV sempre. 1% ao mês tem 12N, então 12N. 1 é 1%, é o I. E eu aperto o FV. Esse resultado não me interessa. E agora eu faço com uma capitalização só, porque é X% ao ano, 1N. Qual seria o I? 12,6825% ao ano. Então esse é um cálculo que exige um pouquinho mais de atenção. Na aula da semana que vem, eu vou ensinar uma técnica de programação da calculadora financeira HP12C.
E aí a gente vai entender qual é a fórmula matemática para chegar nessa taxa e depois como colocar essa fórmula matemática com um código na memória da calculadora. Isso vai dar trabalho uma única vez, mas depois a gente aperta 3, 4 botões e ela vai fazer qualquer equivalência de taxa para nós, tá bom? Então essa aula ainda não acabou. Pensem durante essa semana nesse conceito de equivalência, de igualdade entre taxas com períodos diferentes, que a gente retoma esse assunto e aí com exemplos práticos também na aula da semana que vem. Tá bom, pessoal? Grande abraço, um bom feriado para vocês. Feliz dia do trabalho hoje, 1º de maio. Valeu, galera! Um abração!